Você sabia que nos textos mais antigos do Antigo Testamento que conhecemos, não há menção a anjos nem a demônios? Em vez disso, existe outra coisa. Uma categoria de seres conhecidos como Elohim. Nomes como Baal ou Marduk podem soar familiares, muitas vezes descartados como falsos deuses ou posteriormente rotulados como demônios. No entanto, nos textos antigos, eles não são descritos dessa forma. Eles são Elohim, assim como Yahweh é um Elohim. Outros nomes também aparecem: Asherah, Dagon, Chemosh, até mesmo os membros do conselho de Yahweh. Todos eles são chamados de Elohim. E a palavra anjo, ela surge muito depois, é uma tradução grega. Significa simplesmente mensageiro. Em Gênesis 1:26, lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. A palavra Elohim é plural. Muitos dizem que isso aponta para a Santíssima Trindade. Mas esse conceito teológico só seria plenamente desenvolvido no século IV. Os escritores antigos não pensavam nesses termos. Na verdade, no hebraico antigo, a palavra Deus, como a entendemos hoje, sequer fazia parte do vocabulário. Yahweh era o Elohim de Israel e de seu povo. Marduk era o Elohim da Babilônia e de seu povo. E de acordo com os textos, esses Elohim não coexistiam em harmonia. Eles se opunham, eles lutavam. Então chegamos a Deuteronômio 32:8, preservado para nós nos manuscritos do Mar Morto. Quando Elion deu às nações a sua herança, quando separou os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Elohim. Pois a porção de Yahweh é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. É aqui que as coisas se tornam desconfortáveis. Traduções posteriores alteraram silenciosamente o texto. Filhos de Elohim tornou-se filhos de Israel. Mas os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta revelam o que estava escrito originalmente. Cada Elohim foi designado a um povo, a uma terra, a um domínio, e acima deles estava Elion, o Altíssimo, que concede a Yahweh a sua herança. 2 seres, não um. A mensagem original foi suavizada, remodelada, mascarada. Com o tempo, Elohim, uma palavra usada para seres superiores aos humanos, foi traduzida simplesmente como Deus. Antes, um Elohim entre muitos tornou-se o único criador do universo. Os outros foram reduzidos a demônios, ou descartados como falsos deuses. E assim, a história mudou. O que levanta uma pergunta inquietante. Depois de séculos de traduções, reinterpretações e doutrina, a humanidade realmente preservou a verdade? Ou preservou apenas uma versão dela? A Bíblia do Rei James, bela, poderosa e ainda assim muito distante das vozes mais antigas que contaram essas histórias. E há mais uma coisa. Muito antes de o Antigo Testamento ser escrito, antes mesmo de o Pentateuco existir, já havia histórias, mais antigas em 1000 anos. Histórias de povos que viveram na mesma região. Histórias de seres que vinham do céu. Seres descritos como biologicamente e tecnologicamente superiores. Seres que viveram entre os humanos. O grande dilúvio. Noé. Os Nefilim. Os caídos. A criação. A Torre de Babel. Tudo isso contado muito antes de Israel colocar essas narrativas no papel. À primeira vista, isso parece confirmação. Reforço. Mas e se essas versões mais antigas não fossem as mesmas? E se elas não sustentassem a doutrina posterior, mas a confrontassem? Então eu lhe pergunto, você já tinha ouvido falar dessa interpretação? E se sim, o que você acha que tudo isso significa?